Queridos irmãos, amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós somos do projeto EBD em Síntese, podcast, e estamos aqui dia 10 de dezembro de 2023, juntamente com o pastor Aldo Dantas. Pastor, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Ítalo, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, para juntos fazermos esse podcast. Pastor Aldo é o coordenador do setor 25 e também o diretor do departamento da família, fora as outras atribuições que ele desenvolve aí, junto à direção também da Rádio Nordeste. Irmã Milde está conosco, pai do seu irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo. Também é uma satisfação, novamente, estarmos juntos para fazermos este trabalho. A irmã Milda é professora ali no Tempo Central e também trabalha na coordenação geral da comissão de visita do nosso estado, né? Sim, irmã Milda? Círculo de oração da Central. Ciclo de É oração? coordenação do Círculo de oração Central e Setor 1. Tá bom, seja bem-vinda. E eu sirvo a Deus aqui no setor 22 e dirijo a congregação de Monte Sião. Nós estamos juntos aqui nesse projeto. Somos gratos a Deus, como também ao nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso diretor do departamento, pastor Reinaldo Odilo, a quem trazemos aqui a nossa saudação. Hoje temos a missão de compartilhar com os irmãos, amigos, professores, a lição de número 11, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. A lição tem o texto áureo, que encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática extraída desse texto pelo comentarista nos diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram. Ou seja, a lição está muito ligada à experiência do missionário, ao campo, à obra de evangelização e esses aspectos, né, que a gente só consegue viver quando estamos nessa missão específica. Ou seja, hoje a gente vai estudar sobre a perseguição que nós enfrentamos e principalmente aqueles que estão nos campos missionários. Pastor Aldo, a título de introdução, o que é que o senhor acha da lição de hoje? Pastor Ítalo, é uma lição muito rica para nós pensarmos, não é, sobre o tema da perseguição da igreja nesse contexto missionário, e ele não é somente o contexto missionário, ele está presente, né, nos demais países, onde a igreja também não é vista como uma igreja perseguida, mas existe a perseguição. E é importante lembrar, não é, que quando você pensa em perseguição, você tem que ampliar essa visão e perceber que a perseguição é todo ato, né, que vai oprimir você pela sua condição religiosa, pela etnia, né, pela sua vida de justiça, de retidão, e, acima de tudo, por você ser um cristão, né, por você seguir os padrões de Cristo, o padrão, o caráter de Cristo. Então, perseguição, ela vem exatamente porque você tem uma maneira de viver que é diferente, e por este motivo você é perseguido. É um tema bem interessante para a gente aprender e analisar a luz das escrituras, tendo em vista que nós vivemos em um país livre, com liberdade de crença. Mas até essa liberdade de crença que outrora ela foi plena, a gente parece que está sob ataque, né, irmã Milda? É verdade. Porque a perseguição, ela pode ser de várias naturezas, né? A política, cultural. Geralmente, os missionários, eles sofrem muito a cultural. Principalmente no início da fé cristã, Paulo sofreu muito a perseguição cultural. Depois veio a política, porque o Império Romano passou também a perseguir os cristãos, porque o imperador era adorado naquela época, a partir de Nero, né? Ele era considerado um deus que tinha que ser adorado, e os cristãos não se dobravam diante do império. Então veio a perseguição política também. Começou com a religiosa, né? Os judaizantes
foram os primeiros perseguidores. E o próprio Jesus, ele advertiu aos seus discípulos, no capítulo 16 de João, quando ele estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, ele disse: tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Olha aí, a perseguição religiosa, não era dos judeus. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Era o caso de Paulo, zeloso da lei e achava que estava fazendo certo. Perseguir os cristãos e matar os cristãos, e levava até cartas das autoridades judaicas para perseguir em outros lugares. A partir da morte de Estevão, que ele já estava ali, ele disse que segurava as vestes do Estevão, né, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele era o perseguidor, mas o Senhor tinha em mira transformá-lo, né? Porque é tão interessante, ele era um vaso escolhido e nem sabia. Ele era zeloso da lei e ele mesmo disse depois, zeloso, mas sem entendimento. Ele não tinha compreensão. A lei ainda estava no coração dele de uma forma que cegava. Não era uma lei que... Era a lei que oprimia e que ninguém tinha capacidade de cumprir aquela lei, e mesmo assim eles queriam impor aos novos crentes. Mesmo depois que alguns judeus reconheceram que Jesus era o Cristo, mas queriam impor também, tinha isto, né? A perseguição religiosa dessa forma. Eles dentro da igreja querendo impor a lei mosaica para os novos cristãos. E Paulo viu que isso era porque o véu ainda não tinha sido tirado, né? Da mente deles. E o Senhor o iluminou de uma forma tão extraordinária que o deixou cego no caminho de Damasco, né? O Senhor tirou o véu de uma forma extraordinária, porque ele ficou momentaneamente cego. Foi preciso o irmão Ananias vir para orar por ele, para que ele recuperasse a vista. E há quem diga que até ele ficou também com aquele espinho na carne, que pode ser um problema na visão mesmo, para se lembrar e não se exaltar das visões espirituais e dos milagres que Deus fazia através dele. Mas é assim, a igreja nasceu já no contexto de perseguição. Eu já ouvi comentaristas, mano, dizer isso, que talvez o problema do espinho na carne fosse algo ligado diretamente à visão. A gente não tem uma harmonia entre os teólogos, mas tem as teses, né? Tem as teses, é verdade. Não tem nada escrito, ele não revelou, né? Só disse que era um espinho na carne, mas tem uma coisa que até ajuda a gente a pensar assim, que tem um versículo que diz assim: vocês, se possível fosse, tiraria até os vossos olhos e vos dariam. Falando dos crentes que o receberam com tanto amor, mesmo em fraqueza, né? Ele foi ter com fraqueza da carne. Logo no princípio da fé, né? Ele já estava com aquelas consequências daquela cegueira momentânea, né? Que foi uma luz tão forte que o deixou cego. Mas é assim, nós vemos que faz parte da vida cristã a perseguição. E o textuário bem diz: quem piamente quer viver em Cristo, padecerá perseguição. Então, nós temos aí essa perseguição, né, em três eixos principais: o eixo político, o eixo religioso e o eixo cultural. Ela se manifesta de forma diferente, mas a igreja ela já nasceu sob essa perseguição. Inclusive, ela fez parte do fundamento da igreja primitiva, ou seja, ela nasceu sob essa intensa perseguição, de forma que começaram a vir os mártires, né, pastor Aldo? É verdade. E o que eu acho interessante nessa lição é que tem esse textuário, ele fundamenta bem a razão da perseguição, né? Por quê? Acho que ele foi muito feliz em colocar esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: e também
e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, a perseguição, ela tem uma origem. Qual é a origem? É você viver de forma pia, não é? Viver piamente e viver em Cristo Jesus. Então, quando você percebe que essa perseguição, né, ela vem exatamente da vertente religiosa e jurídica, não é? E jurídica, por quê? A perseguição era religiosa, mas também jurídica, porque as pessoas eram levadas aos tribunais, eram levadas falsas testemunhas para testemunharem, né, das pessoas. E então, na fase jurídica, a perseguição levava à prisão, ao perdimento dos bens e também até à morte, né? Além dos açoites, além do sofrimento físico. E aí, como você percebe, né, e liga essa questão da vida piedosa com a perseguição? Ora, aí nós temos o caso de Estevão. Veja que quando Estevão foi para ser escolhido como diácono, né, os apóstolos disseram: bem, nós vamos escolher dentre vós 7 varões, primeiro, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, quando eles escolhem estes homens, é porque eles eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E quando Estevão, no versículo 8, vai fazer o seu discurso, ele diz: e Estevão, cheio de fé e de poder. Cheio de fé e de poder. E o versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então vejam, a perseguição se deu porque esses homens, eles rejeitaram a maneira de viver do mundo para viver uma vida de piedade e para viver em Cristo Jesus. Então, isso veio, né, a perseguição sobre Estevão, ao ponto de levar, é uma forma de explicar por que a perseguição da igreja primitiva. Não foi porque ela cometeu nada ilícito, mas simplesmente porque procurou viver uma vida de piedade. E as pessoas que ingressaram nessa vida de piedade, elas foram perseguidas também. Então, Estevão foi apenas o primeiro mártir. Porém, ela se estendeu, não é? A perseguição, ela se estendeu a todos os cristãos. Por quê? Porque todos procuraram viver essa vida de piedade. Então, onde existe essa vida de santidade, de poder de Deus, viver em Cristo Jesus, o mal vai se levantar, porque é isso que vai confrontar o estilo de vida das pessoas. Então, onde tiver essa vida, essa fé, né, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, cheio de sabedoria de Deus, então as pessoas, elas se enfurecem, elas se revoltam contra e elas começam a perseguir. Essa perseguição, ela é constante. Veja que foi necessário os irmãos fugirem, se distanciarem de Jerusalém, irem para outras cidades, porque a perseguição era sistemática, não é? Era aquela coisa ali no calcanhar mesmo, era eles andando e eles perseguindo com fúria. Tanto que Paulo, como disse a nossa irmã Milde, não é? Paulo recebeu cartas para procurar essas pessoas onde elas estivessem. Então veja o nível de tensão que essas pessoas elas sofriam, sendo perseguidas de dia e de noite. Elas não podiam nem aparecer, porque onde elas aparecessem, elas poderiam ser presas, poderiam ser mortas, poderiam perder os seus bens, não é? Sofrerem fisicamente, só pelo simples fato de serem cristãos, de terem a fé no Senhor Jesus, de viverem em Cristo Jesus. Então, essa é a forma de explicar a origem dessa perseguição na igreja primitiva. Procurar viver uma vida de piedade. Eu acho que é muito feliz o escritor quando ele coloca esse texto áureo que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, porque isso
em todo o tempo, ou seja, desde o início foi assim, né? A gente pode explicar a perseguição da igreja primitiva por este viés, e ela vem até hoje seguindo este mesmo caminho. Como o próprio nome diz, né? A perseguição é seguir opressivamente, né? E como a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a gente sabe que são as potestades das trevas que incitam as pessoas a perseguir o cristão pela sua vida diferente, a sua vida de piedade, porque se opõe aos costumes do mundo, não é? Ao correr do mundo, a maneira libertina como as pessoas vivem. Então, sempre que a gente fala do evangelho, a gente está se opondo aos costumes do mundo. O mundo jaz no maligno, é o que está escrito, né? Então, as pessoas, infelizmente, não sabem que estão debaixo da opressão maligna e que o evangelho é o poder que liberta. O reino de Infelizmente, Deus, o reino de Deus ele está em oposição ao status quo da humanidade, né? A humanidade ela vive a queda, o distanciamento de Deus, e o reino de Deus é a oposição direta, é justamente a redenção, a restauração, a transformação e a implementação de novos valores. Então, com certeza, vai ter um choque. Esse choque ele acontece primeiro espiritualmente, mas ele depois se manifesta cultural e moralmente. E essa cultura e moralidade, ela vai trazer desconforto, chateação e uma mudança na sociedade que a humanidade caída não está disposta a enfrentar. Então, vai haver conflito, vai haver guerra, vai haver, né, inimizade, como está escrito, né? Não há comunhão entre luz e trevas. Então, a gente passa pela perseguição da igreja primitiva e a gente passou, depois da perseguição, pela dispersão. A perseguição ela é implantada e parece que o segundo estágio da perseguição é a dispersão, que foi o que aconteceu. Mas o terceiro estágio da dispersão é justamente o crescimento, porque essa dispersão ela contribuiu para que o evangelho fosse pregado em locais que talvez ele não fosse, ou seja, o próprio Deus forçando a evangelização e o cumprimento da missão da igreja. Então, parece-me que quando uma perseguição ela vem, ela nos obriga a sair da zona de conforto e muitas vezes essa saída da zona de conforto no futuro ela redonda em um crescimento do evangelho, né? Pelo menos a princípio há uma purificação de clareza e propósito. Você começa a diferenciar quem é e quem não é. Quem não é se manifesta, se amolda ao mundo, mas quem é segura o bastão, né? E faz a defesa do evangelho, como Paulo disse, eu fui posto para defesa do evangelho, ou seja, como embaixador. E nós temos as agências que nos falam que a perseguição é uma realidade. A agência Portas Abertas, entre outras, nos dá dados de que hoje tem 360 milhões de pessoas no mundo que estão vivendo na pele a perseguição religiosa, né? Então, nós temos realmente um assunto bem interessante. A perseguição é uma realidade no mundo, mas mesmo essa realidade se impondo, a gente não tem a comunicação geral desse fato. Parece até que ela não existe se nós não formos atrás de veículos ou de canais que notificam os trabalhos, que têm esse estudo, né, nos países, nos continentes nas cidades até, né, em locais que a perseguição ela é mais clara, ela é mais rígida, ela é mais perversa, né? Então, a perseguição na atualidade cristã é o nosso segundo tópico, pastor. Muito bem, Ítalo. A gente pode mostrar, não é? A gente já explica aqui, a gente já explica esse contexto da perseguição lá na igreja primitiva, e agora a gente tem como apresentar isso hoje, não é? Fazer uma apresentação dessa perseguição hoje. Até porque no Brasil, apesar de nós termos uma garantia legal, para você ter uma ideia, a coisa é tão presente que é necessário você ter um instrumento jurídico, não é, colocado lá na Constituição Federal, né, como cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser tirada, está lá no artigo 5º
inciso 6 da Constituição Federal, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Você imagine se não existisse, não é? Essa proteção legal, como não seria? De que forma não seria a afronta? Então, isso mostra claramente que há uma perseguição, porque existe um instrumento legal para garantir que a sociedade não avance esse limite da lei, não é? Não avance. Agora, você imagine nos países onde, na janela 1040, que foi apresentado na lição da semana passada, como isso não acontece nos países onde que estão lá na janela 1040, não é? Onde tem as maiores religiões como o islamismo, o budismo, o hinduísmo, não é? Então, essas famílias que pessoas aceitam a Jesus ali, elas são perseguidas já na sua família. Então, ali a perseguição dentro de casa, é o que Jesus diz, né? Os inimigos passam a ser a própria família, que vai expulsar, que vai, não é, maltratar, que vai oprimir, não é, para que ele não viva a vida cristã. Então, a família, nesse contexto, ela passa a ser a própria inimiga, a primeira inimiga dela, né? E depois, se essa pessoa sai fora da família, ela vai receber resistência de outras frentes. Mas o que nos diz esse segundo tópico, não é? É da atualidade dessa perseguição, como ela está presente, não é? Se você vai falar, por exemplo, em uma universidade hoje sobre Jesus, você pode ser vaiado, criticado, zombado, simplesmente porque você resolveu viver uma vida de retidão, uma vida de justiça e uma vida em Cristo Jesus. Então, a perseguição aumenta à medida que aumenta a pecaminosidade, ou seja, quanto mais se avoluma o pecado no mundo, mais aumenta a perseguição, porque as pessoas não querem ser confrontadas no seu pecado. E para muitas pessoas, para não, né, para serem politicamente corretas, não vão combater o pecado para não serem afrontadas, não é? Mas essa é uma realidade, atualmente existe essa perseguição, mesmo em nosso país, para que isso não ultrapasse os limites, é necessário ter uma lei, e uma lei que garanta a segurança do culto, garanta a segurança da liturgia do culto, né, do ambiente, do local do culto, para que ele possa existir. Né? Então, isso mostra que existe na atualidade uma perseguição, né? Uma perseguição. Pastor, rapidamente, um exemplo de perseguição do que o senhor está falando, como acontece. O senhor falou da universidade, eu me lembrei que quando eu entrei ali no curso de Sociologia, na UFRN, no primeiros dias de aula, nós tínhamos um professor que talvez referência no estado, já saiu em tribuna, dando entrevista e doutor na área dele. E a primeira aula, ele fez questão de desconstruir como é que eu posso dizer, a fé religiosa. Ele tomou essa aula para dizer o seguinte: nós somos os cientistas sociais, nós temos as pilhas de livros e quem entende sociedade somos nós. Né? A religião você manifesta lá fora, mas aqui são os livros. Aí ele disse assim, numa aula, eu estava presente, ele disse: você dizer que faz uma oração e que fala com Deus, talvez isso seja até bom para a sua vida, porque você desabafa, e o próprio desabafo psicologicamente é muito bom, você descarrega suas emoções. Agora, você dizer que tem um Deus que lhe ouve, isso não existe. Aí ele desdenhou de Deus, e eu estava na classe, aí eu pedi a oportunidade e disse: professor, rapidamente, eu vi que ele estava querendo trazer constrangimento aos cristãos que estavam na sala, já para no início do curso já abafar, ou seja, cessear, tirar aquela visão religiosa para doutrinar. Eu disse: professor, rapidamente, se o senhor tiver razão, não tem problema. Eu, como cristão,
vou viver uma vida livre de alguns vícios, vou ter algumas restrições, vou viver alguns anos, vou viver com muita qualidade, e se não tiver vida após a morte, tanto faz uma pessoa dada ao prazer, ou eu que renunciei a algum tipo de prazer. O fim vai ser o mesmo. Mas se eu tiver razão, como eu acredito que eu tenho, porque eu acredito na palavra de Deus, um dia o Senhor vai comparecer perante Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a minha Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Eu quero saber que nesse dia, quando o Senhor conhecer Jesus como Senhor, quais serão suas palavras. Pastor, ele ficou branco, porque ele não acreditava que um aluno iria, tipo assim, questionar a autoridade na sala de aula. Aham. Não, isso é comum, não é? Isso é comum, e quando você chega para apresentar a sua fé, alguns querem até ridicularizar. E agora você fica pensando o seguinte, pastor Ítalo, quando você chega no fundamental mesmo, que você vai estudar sobre evolucionismo. É uma afronta à fé cristã, não é? E a sua criança não está preparada para isso. E seu adolescente não está preparado para isso. Você está falando num ambiente universitário onde você tem, né, toda uma estrutura, né, cognitiva para responder, né, um equilíbrio para responder à altura de um professor. Agora, você imagine um adolescente, né, na frente Né? de um professor, para dizer assim: eu creio no criacionismo e não no evolucionismo. E aí, como fica a cabeça desse adolescente, desse jovem, dessa criança, né? Então, aí começa, por aí já se começa, né, um ambiente de opressão, de perseguição, né? Não com tortura ou com morte, mas existem países que são muito perigosos, né? É apresentado aqui alguns países onde é perigoso ser cristão, e muita gente vive em meio a este perigo. Agora, é interessante ver que a maioria desses países, eles vivem uma completa miséria, né? Uma completa miséria. E aí, como disse a irmã Milde, né? É uma obra do diabo, né? É o que diz lá em Efésios capítulo 6, é o poder do inimigo agindo na vida. São países em guerra, países que estão sofrendo fome, países com muito enfermos, países com a população muito grande. Então, a miséria é muito grande nesses lugares. E o diabo não quer que o evangelho entre nesses lugares. Por quê? Porque estas pessoas vão ser libertas, né? E essa libertação, ela vem por meio da palavra de Deus. E ele não quer deixar essas pessoas que vivem oprimidas ali serem libertas. Isso é uma tristeza, mas é a realidade atual do mundo em que nós vivemos. A perseguição vem para querer dissuadir o cristão também, né? Dissuadir de sua fé, do, e também da pregação, é para deixar todo mundo quieto, cada um no seu, no seu modo de pensar, né? Como se fala muito hoje no relativismo. Cada um tem a sua verdade, mas a verdade de Cristo é a verdade que liberta. E isso as pessoas não querem ouvir. Muitas vezes, como o pastor Ítalo falou, vem o ostracismo também, né? Vem a pessoa fica mentalmente oprimida, os colegas rejeitam a sua presença, exclui dos grupos. Tem vários tipos de perseguição que, às vezes, não é violenta, como no caso da Coreia e de outros, no indianismo também, na China. E esses países que são assim muito fechados, eles também nem divulgam essas coisas, nem permitem que se divulgue, não é o que está acontecendo lá. Mas existem já organismos que, como aquela missão Portas Abertas, que expõe para a gente todo o sofrimento dos cristãos. Mas dentro de uma universidade, numa escola, a gente vê que o menino, a criança é excluída. Há pouco tempo, o filho de um pastor nosso mudou de escola, porque uma professora estava oprimindo a criança. Porque ele levava a Bíblia para a escola, porque ele lia a Bíblia, porque ele falava o Evangelho para os demais. Teve que mudar de escola. E o pior, chegou na outra escola, a professora estava lá. E ele teve que expor a sua maneira por que estava ali, não é? A professora disse, você aqui? Mas aí a coordenação tomou ciência do problema,
nessa nova escola, e ela não pôde mais. E foi uma coisa tão interessante que Deus fez na vida dessa criança. É um rapazinho, pré-adolescente. Ela era professora de uma disciplina, parece-me que era matemática. E ela fez uma questão errada, e o menino disse: essa questão está errada. E o coordenador disse: você disse que está errado? Ah, foi, foi a professora que oprimia ele. Então, ela foi decepcionada lá, diante dos outros. E ela não pôde mais fazer nada na outra escola contra a criança. Mudou totalmente. Deus muda as situações também quando quer defender o seu povo, não é verdade? Mas a gente vê que uma pessoa, um adulto, fazendo mal a um aluno, é uma pessoa que deve servir de exemplo para o adolescente, o pré-adolescente, e estava fazendo mal. Porque ela estava sendo movida por quem? Pelo maligno. O ódio que muitas vezes as pessoas têm, nem sabe por quê. Tem o ódio de crente. Por quê? Não tem nem justificativa, não sabe por que tem. Porque é movido pelo inimigo das nossas almas, que não quer ver as pessoas sendo libertas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Mas é interessante a gente seguir o exemplo dos cristãos primitivos. O apóstolo São Pedro, o apóstolo São João, aqueles apóstolos, depois que receberam a virtude do Espírito Santo, eles se tornaram ousados. Antes se escondiam das autoridades, com medo de serem mortos e presos, e agora eles enfrentavam as autoridades diante do Sinédrio, que era o corpo maior, não é? Existia o Sinédrio lá fora, entre os gregos existia o Sinédrio político e o Sinédrio religioso. Em Israel, como o governo é teocrático, né, entre aspas, era teocrático, e eles tinham o sinédrio que tinha as leis estavam ali também, né, a legislação também circulava, e eles só não poderia definir a punição de pena capital. Por isso que eles entregaram Jesus para os romanos, eles não podiam matar ninguém. Mas eles oprimiram violentamente, colocavam nas prisões, batiam, né, açoitavam, e os discípulos foram presos, mas apesar disso, apesar das perseguições, a igreja continua crescendo, continuava crescendo, e não tinha como segurar, porque era obra de Deus, né? É obra de Deus, foi Deus. O Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os discípulos enfrentaram as autoridades. E quando eles disseram que era proibido falar, eles disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido e visto. E eles, acusados, tornaram-se acusadores. Porque agora, olha, vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus o elegeu. Não é? Eles tinham aquela ousadia do Espírito, né, de falar o Evangelho, dizer: em nenhum outro há salvação, diante do Sinédrio, a não ser no nome de Jesus. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E esta é uma fé viva que o crente tem, e eu acho interessante que quando o Senhor revelou a João sobre as cartas, aquelas cartas, né, do Apocalipse, aquelas igrejas da Ásia, até a segunda igreja é Esmirna, né? Começa por Éfeso, a segunda é Esmirna. E Esmirna é identificada como aquela igreja daquele período grande de opressão, daqueles 10 governos opressores, que Nero, Trajano, eu não vou nem citar todos aí, que a história está aí para dizer, né? Esses opressores, eles todos estão debaixo do chão, mas a igreja continua, não é? A igreja continua, porque a obra é de Deus e ninguém pode parar de jeito nenhum. Aí, como o nosso
pastor Ítalo falou no começo, a igreja foi dispersa, mas isso foi também obra de Deus para que fosse difundido o evangelho, para que se difundisse e se cumprisse aquele ide, não é? Eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Estamos aqui, nos confins da terra, em relação a Israel, não é? E o evangelho continua sendo pregado e debaixo de perseguição. A gente sabe que existe, ou velada, ou explícita. Agora eu estou achando que está tão explícita a coisa, não é? Porque não se pode nem falar contra os pecados, principalmente contra os pecados que as pessoas cometem, porque se disser que é pecado, aí já viu, pode até ser preso por causa disso. Mas a igreja do Senhor recebeu a força do Espírito, não é? O dínamo para levar adiante esta mensagem libertadora. Então, nós temos aí níveis de perseguição, né? Desde a perseguição velada até a perseguição hoje que é explícita, coordenada e sistemática, né? Às vezes até com o uso da força, seja ele simbólico, ou seja a força coercitiva mesmo da lei, né? Em Da relação lei. de certos hábitos e costumes morais que hoje numa cultura relativista são vistos como absolutos. É isso que é a contradição dos pecadores, aquilo que Paulo fala. A gente nunca viveu um século tão relativista que valores morais, quando os convém, são absolutos. Porque valores de orientação sexual, valores até de níveis culturais, são tidos como valores absolutos no mundo relativo, não é? Então, realmente, nós vivemos a perseguição. E os nossos irmãos que estão em países, em locais que essa perseguição ela se materializa com riscos da própria vida. É Mesmo em verdade. 2023, nós temos em alguns países, e esse ano, pessoas que morreram por causa da fé. Ou foram decapitados, ou foram enterrados, ou foram asfixiados, ou foram presos e morreram de fome. Mas isso é uma realidade que a nossa geração precisa ter sensibilidade, né? A perseguição, ela é simbólica, ela é cultural, ela é política, mas ela ainda é física até a volta de Jesus. Tem pessoas É, que pagam o preço com a morte, né? é O preço, violenta, né? Perseguição justamente. violenta. E com crueldade, da forma que o diabo veio para fazer. Então, numa situação como essa, como ajudar a igreja perseguida? Pastor Al. Bom, pastor Ítalo, é muito importante esse tópico, por quê? Porque não adianta somente você tentar entender como foi essa perseguição da igreja primitiva, né? E ter conhecimento de que ela está na atualidade também sendo perseguida, a igreja, mas essa ideia de como ajudar, de como chegar junto desta igreja perseguida. O que que a gente percebe com isso? Primeiro, é que você tem que se interessar por esse assunto, né? Você tem que conhecer essa realidade, a gravidade da coisa, você tem que se aproximar disso. Você não pode ser aquele crente distante. Então, eu acredito, né, creio que com esta revista, com essa lição, haverá essa aproximação do crente em buscar essas informações, em procurar conhecer melhor essa realidade destes irmãos, não é? E também ver a gravidade que isso é para os dias de hoje e ser sensibilizado no sentido de orar por estas pessoas. Não é? Todas as vezes que você toma conhecimento de alguém que está sofrendo, padecendo, sendo perseguido ali, então você se sente na obrigação de orar por esta pessoa. Essa oração que você faz diante de Deus, ela é muito poderosa. Imagine você estar diante daquele que pode todas as coisas para apresentar o cristão que está sofrendo, aquele irmão, aquela irmã que está padecendo. Você é conhecedor da causa, você está ali bem próximo daquele sofrimento, então você tem mais sensibilidade para orar, não é? Mais empatia para orar por aquela pessoa.
mesmo que esteja do outro lado do mundo, mas você conhece a situação, você sabe da gravidade que ela está passando. Então, seu envolvimento com a oração, ela é diferente de você simplesmente ficar muito distante, né? Então, a proximidade para orar por estas pessoas, né? Se envolver com a causa e, se possível, né? Se for possível, se aproximar ao ponto de ir lá prestar essa ajuda, né? Ir lá prestar essa ajuda. Eu estava lendo esses dias, né, estudando a lição, e lendo a epístola de Tiago, né, o meio-irmão de Jesus. E essa epístola ela foi escrita exatamente para esses irmãos perseguidos. O versículo 1 do capítulo 1 de Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, Tiago foi o pastor de Jerusalém. Então, foi o pastor dessa igreja perseguida. Era como se ele conhecesse esses irmãos, estas famílias que saíram dispersas, não é? E que fugiram para não serem mortos, não serem perseguidos, torturados. É como se o pastor Tiago, não é, soubesse a história deles lá em Jerusalém e como eles tiveram que deixar suas casas e seu patrimônio. Então, ele fala, ele traz uma palavra de ânimo, não é? E nessa palavra de Tiago, ele vai falar, dizendo assim, olha, é a fé de vocês que está sendo provada, né? É para que vocês amadureçam na fé, mas sejam perseverantes, né? Ele diz, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, você poder dar uma palavra de ânimo para essas pessoas, né? Dizer, olha, é a sua fé que está sendo provada, né? Mas nós estamos aqui juntos, tá certo? E se você tem falta de sabedoria para passar por essa dificuldade, por essa luta, por essa angústia, peça sabedoria a Deus para atravessar essa perseguição, porque você está sendo perseguido exatamente pela sua fé no Senhor. Então, seja perseverante, seja firme. Deus há de recompensar essa sua perseverança. E isso vai trazer maturidade para você. Você vai ser um exemplo de fé para outras pessoas. E ele diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, essas palavras, não é, que incentivam, que ajudam, que o apóstolo Tiago usou para essa igreja perseguida, eu acho que é o caminho que nós devemos seguir, ou seja, estar próximo deles, estar atento ao que está acontecendo com eles, não somente orando, mas também dentro do possível, levando uma palavra de ânimo, ajudando, dizendo que está ali junto com ele para que eles saiam vitoriosos dessa luta e dessa batalha, né? Então, nesse caminho que a gente pode ajudar ao irmão perseguido. Quando você recebe alguém na igreja, né, eu já passei por isso como pastor, né, de pessoas que foram rejeitadas de casa, foram expulsas de casa porque aceitaram Jesus. E, pastor, e agora? Como eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Eu tenho que deixar a casa dos meus pais porque eles não me aceitam mais como eu sou, porque eu sou crente, não é? E aí você ter que dizer que aquilo faz parte da vida cristã, porque aqueles que creem em Jesus padecerão perseguição, e essas perseguições muitas vezes vêm dentro do próprio lar, e você tem que orar por essa pessoa, você tem que assisti-la, e você também tem que dar uma palavra que é nessa linha, dizendo, olha, Deus é quem está provando a sua fé, e Ele vai lhe assistir, vai lhe guardar, e vai lhe dar maturidade, vai lhe dar sabedoria para você enfrentar tudo isso. Entendo que o caminho seja por aí, e eu acredito também que muitos passarão a ajudar irmãos perseguidos, não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, onde existe o maior número de pessoas perseguidas. Maravilha, que coisa boa, né? A gente meditar na palavra de Deus. É verdade. Como eu tinha falado anteriormente, a carta que o Senhor enviou a Esmirna, né? O versículo 10 diz assim, capítulo 2, versículo 10.
nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo, olha aí, quem é o autor das perseguições, né? Quem é o opressor? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui significa aqueles períodos de perseguição que a igreja padeceu, até que Constantino foram exatamente 10 opressores. Eu tenho a listagem dele aqui, é Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aurélio e Diocleciano. Até que Constantino tentou fazer, agregar, né, a igreja como sendo a religião oficial, como os irmãos bem sabem, que estuda a história, ele teve aquela visão da cruz, né, que com aquela cruz ele seria vitorioso, e isso fez com que ele, que a gente não sabe até que ponto tenha sido uma visão de Deus ou não, né, mas pelo menos deu uma trégua, mas fez aquela mistura, não é, do cristianismo com a cultura pagã. Adotou nomes de santos da igreja como os deuses deles, né? E isso ficou a confusão até o dia de hoje, não é? Essa história da igreja que foi fundada naquela época, né? A igreja romana. Mas o Senhor nos adverte a ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o versículo 11, neste capítulo 2 da carta a Esmirna. Então, nós podemos realmente ajudar os nossos irmãos perseguidos orando. Nós que estamos aqui distantes, né? Orando. E, se for possível, ajudar em alguma coisa financeira também, se for necessário, né? A remoção daquela pessoa do lugar temporariamente, não sei. Tem as várias maneiras de se ajudar também. Mas, principalmente, a gente precisa conhecer a situação e orar por eles, para que o Senhor dê a força para que eles não neguem a fé. Essa palavra de confiança, não é? Que o próprio Jesus deu para a igreja de Esmirna. Não temas das coisas que há de padecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Infelizmente, há lugares em que o evangelho não pode entrar, mas a igreja continua firme no seu propósito de levar adiante a mensagem do Senhor, para que muitas vidas sejam libertas do poder das trevas e possam ser acolhidas no reino de Deus, que é o que Deus quer fazer com todas as pessoas que creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, não é? É verdade. Para que possamos ser fiéis em todos os momentos da nossa vida. Então, nós podemos buscar as informações, buscar conhecer, orar e se envolver com a causa. E assim, com certeza, estaremos juntos, ajudando a igreja perseguida e aqueles que estão liderando as missões, aqueles que encabeçam, né, e recebem as primeiras batalhas espirituais. Foi uma bênção estar com os irmãos até agora, né? E quero agradecer, pastor Aldo, muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, pastor Ítalo. É um privilégio muito grande podermos estar aqui aprendendo juntos a palavra de Deus e podendo contribuir, né, com os nossos irmãos que fazem esse corpo de professores da Escola Bíblica Dominical. Deus nos dê a graça necessária para estar intercedendo pela obra missionária, em especial pela igreja perseguida. Deus abençoe a todos. Irmã Milde, eu muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito a Deus e a nossa liderança também, não é? Que tem nos dado esta oportunidade de poder contribuir
no reino de Deus, na edificação das vidas, principalmente com os nossos colegas de ministério, né? Trabalho e edificação na obra de Deus. Amém. Estamos chegando ao final da nossa cooperação. Agradecemos a Deus, como também ao nosso pastor presidente, nosso pastor diretor, e nós até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, né? E você, aluno, amigo, irmão, professor, possa ser edificado por essa cooperação que nós aqui juntos, né, trabalhamos nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Até mais, se Deus assim nos permitir. Amém? Amém.